Boa noite, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, scc10.com.br. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, do PSD, que pela quarta vez assume esta missão de importante quilate para o Estado. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores. Pois bem, 20 anos depois, o senhor volta à presidência por uma sistemática que o senhor ajudou a criar. Foi um dos principais incentivadores, que é de ter a maioria para se chegar à presidência e evitar o confronto, ou seja, a disputa, que poderia ter consequências durante 2 anos de presidência. É um legado de Júlio Garcia este? Roberto, legado individual é muito difícil. Eu diria que essa foi uma construção coletiva, num tempo em que era deputado o desembargador João Henrique Blasi, o conselheiro Erneude de Nadal, o ex-deputado Gilmar Kinesio. E foi essa construção, em 2005, que levou a Assembleia a tomar uma decisão importantíssima para a sua história. As eleições para a mesa diretora passaram, a partir daquele ano, ser de forma aberta, o voto aberto e cantado. Isso realmente mudou o rumo das eleições. E daí veio a receita, né, tão conhecida, de que tendo 21, se chega aos 30 e tantos e às vezes até a 40. É verdade. No seu discurso de posse, tão logo confirmado essa quarta presença na presidência da Assembleia, o senhor falou da prioridade em infraestrutura e lembrou que a Assembleia Legislativa tem que trabalhar para o cidadão, trabalhar para a sociedade. O que significa isso no contexto político que a gente está vivendo hoje, amarrado entre uma polarização que parece que não vai a lugar algum? O que eu quis dizer, Roberto, é que o Estado precisa pensar grande, né, e nós precisamos pensar mais à frente. Por que a infraestrutura? Porque a educação tem recursos carimbados da Constituição, a saúde também tem recursos carimbados, a segurança tem recursos e a infraestrutura é preciso que haja decisão do governante para que haja os investimentos, né? E não é mais possível se fazer investimento em infraestrutura se nós não tivermos parceria público-privada, tanto no saneamento quanto nos modais rodoviários de modo especial, que é o modal principal que transporta a nossa produção. Quando eu falo em infraestrutura, e a gente fala muito em mobilidade urbana, eu não falo daquele cidadão que fica no carro, na fila. Eu falo do escoamento da produção, né, da economia, que precisa ter estradas e infraestrutura adequada para o crescimento do Estado, né? Qualquer obra de porte que a gente pense agora, ela vai estar pronta daqui a 10 anos. Foi o caso do contorno viário da Grande Florianópolis, né? Então, é preciso que hajam ações nessa direção. Recursos públicos para fazer grandes obras nós não temos, né? A parceria público-privada é o caminho. Os estados que se adiantaram nas parcerias, eles realmente estão à frente. Santa Catarina precisa fazer PPP no saneamento e precisa fazer PPP também nas rodovias do nosso estado, tanto nas federais quanto nas estaduais. A percepção de quem acompanha o dia a dia da Assembleia é que existe maioria para aprovar qualquer tipo de parceria público-privada e principalmente a concessão de rodovias, de outros serviços, como o saneamento, que o senhor bem colocou. Falta vontade política para isso acontecer? O clima na Assembleia é muito favorável. Eu diria que ao Executivo compete a estruturação dessas parcerias público-privadas. Se nós pensarmos que a SCPA foi criada em 2005, portanto, há 20 anos atrás, em boa hora, mas nós não tivemos, nesses 20 anos, nenhuma grande parceria público-privada. Eu acho que teremos, do ponto de vista municipal, a primeira, se o prefeito Topázio vencer todas essas barreiras, de modo especial agora o licenciamento ambiental, nós teremos a primeira grande parceria público-privada.
Imagine-se o seguinte, como o município de Florianópolis iria construir uma marina do porte daquela que está projetada? Não tem recurso público para isso. Então, a parceria público-privada, na minha opinião, é o caminho. E a infraestrutura tem que ser o nosso mote, o nosso trabalho tem que ser direcionado para isso, né, sem perder de vista, claro, as prioridades que temos em segurança, educação e saúde, de modo especial, que são competências do Estado. Quando os deputados pediram e, por projeto, conseguiram aprovar 25% a mais nos valores das emendas parlamentares, eles também estavam pensando nesse caminho, quer dizer, atender melhor as regiões de onde eles vieram? Eu acho que as emendas parlamentares, elas devem ter um valor razoável, limitado, porque ao Executivo é dada a prerrogativa de fazer os investimentos e a grande estruturação administrativa do Estado, né? Então, essa participação dos deputados, eu diria que é um complemento para atender de modo especial algumas regiões que não são bem atendidas. Com as bancadas regionais, esses investimentos, através das emendas parlamentares, ele ficou mais bem distribuído, porque com a organização das bancadas regionais, as conversas entre os deputados que fazem parte dessas bancadas, elas se dão periodicamente e os investimentos são canalizados quase sempre, via de regra, de modo coletivo, né? Se não no direcionamento coletivo, numa obra só, mas conversando coletivamente para o direcionamento dessas emendas. Eu acho que o nosso patamar em emenda parlamentares aqui se encontra num patamar razoável e dá para complementar as ações do governo. Há quem diga que as bancadas regionais deram um salto, provocaram uma evolução dentro do trabalho legislativo. Isso é verdadeiro? Sem dúvida nenhuma. A reunião dos deputados dos mais diversos partidos, né, congregados nas chamadas bancadas regionais, elas melhoraram muito a qualidade do trabalho, né, e nós vamos continuar fazendo isso. Tem méritos o deputado Mauro, que incentivou, estimulou e fortaleceu as bancadas regionais. Nós vamos dar continuidade a isso. Eu, já na primeira semana, me reuni com a primeira bancada, vou fazer semanalmente. Tive a primeira reunião com a bancada do Oeste, que é uma bancada muito bem organizada, e todas as quartas-feiras nós vamos ter reunião com cada bancada regional, estabelecer as prioridades e fazer dessas prioridades o protagonismo da Assembleia em favor da sociedade. Aí nós temos a Assembleia Itinerante, que surgiu para uma comemoração dos 190 anos de implantação do Parlamento e agora tornou-se quase que um clamor estadual. O senhor vai manter esse projeto, vai evoluir para que canto? Olha, Roberto, as sessões itinerantes, a Assembleia, indo para o interior ao encontro do cidadão, foi um sucesso tão grande que era para comemorar os 190 anos, mas ela se tornou perene. Não há como voltar atrás nisso. Nós vamos continuar fazendo no mesmo modelo, que deu muito certo, apenas trocando as cidades que serão visitadas, né? O exemplo que eu dou é do Sul, por exemplo. Nós tivemos a primeira sessão itinerante em Criciúma. A próxima vai ser em outra sede de microrregião, ou Araranguá ou Tubarão. Então, é outra iniciativa do presidente Mauro que veio para ficar. Nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar de política, relacionamento entre a Assembleia e os demais poderes e também eleições 2026. A gente já volta, só um instantinho. Voltamos com o ponto e contraponto, hoje com a presença do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, do PSD. Presidente, relacionamento com o governador do Estado. Antes mesmo de lançar sua candidatura à presidência, o senhor esteve conversando com o governador e disse claramente a todo mundo que o assunto eleição à presidência não estava na conversa, que eram questões relativas à sua região, à sua base. E agora, como é que vai ser esse relacionamento mais do que institucional entre o presidente do Poder Legislativo e o chefe do Poder Executivo? O relacionamento, Roberto, vai ser exatamente como preconiza a Constituição. Ela recomenda que o relacionamento seja independente,
São poderes diferentes e, portanto, independentes, mas que seja harmônico. E nós não vamos ter nenhuma dificuldade de relacionamento nesse período. Certamente os interesses de Santa Catarina vão estar acima de tudo. A Assembleia é uma casa de representação plural, nós temos que respeitar todos os partidos que fazem parte da Assembleia Legislativa, e essa convivência harmônica do Parlamento, ela também se dá na relação com os poderes. Vai ser uma relação bastante tranquila, e os interesses de Santa Catarina, do cidadão catarinense, vão estar acima de tudo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de relacionamento nem com o governo, enquanto Assembleia, e nem com o governador, enquanto pessoa física. Ele fez a carreira dele, Jorginho Melo, dentro do Legislativo. Vocês, inclusive, foram colegas de plenário, né, durante alguns anos. Muda esta perspectiva quando você vai para o Executivo? O senhor, por exemplo, teve a experiência no Tribunal de Contas. Muda esse conceito quando se olha para o Legislativo depois? O Poder Executivo é completamente diferente do Legislativo, né? As atividades, as funções e as responsabilidades são outras, completamente diferentes, né? Aí depende de cada um implementa o seu estilo. O governador tem o estilo dele, né? Eu tenho o meu estilo, mas em nenhum momento nós vamos ter problema de relacionamento, nem com o Executivo e nem com o Poder Judiciário. Eu acho que Santa Catarina tem tradição de bom relacionamento entre os poderes. Porque briga política, você sabe, não constrói posto de saúde, não constrói escola, não resolve problema, né? Briga política só atrapalha. Nós temos é que ter convergências. Na hora da eleição, se disputa a eleição. Acabou a eleição, o Estado de Santa Catarina tem que estar acima de tudo. O governador tem maioria tranquila na Assembleia Legislativa. Isto também ajuda nesse relacionamento ou também está sujeito ao Poder Legislativo bater o pé às vezes ou bater a mão na mesa e dizer assim, não, esse assunto nós vamos analisar de forma diferente, vamos melhorá-lo em termos de projeto legislativo. Tem disso, presidente? Na atual configuração da Assembleia, não existe aquilo que acontecia antigamente no bipartidarismo. O bipartidarismo dava maioria tranquila ao governante quando ele tinha maioria. Hoje não, hoje nós temos uma participação plural na Assembleia Legislativa. O governador vai ter sempre maioria, seja quem for o governador de plantão, quando tiver bons projetos. A Assembleia tem sido muito colaborativa em relação a isso. E assim vai continuar. Isso é interessante. Presidente, 2026 é um assunto que, para o seu partido, o PSD, ainda é um assunto que precisa ser revisitado, é um assunto que precisa ser analisado, mas nós temos aí, dia 22 de março, o lançamento oficial da pré-candidatura do prefeito João Rodrigues ao governo do Estado. Ele que é do seu partido, coincidentemente está no 4º mandato na Prefeitura de Chapecó. Qual é a posição de Júlio Garcia, o deputado, e Júlio Garcia, o presidente da Assembleia, em relação a esta questão, eleição 2026/PSD? Roberto, você que acompanha a política de Santa Catarina há muito tempo, sabe que todas as vezes que eu presidi a Assembleia, eu nunca misturei a vida partidária com a presidência da Assembleia. Seria até um desrespeito com os meus colegas que me elegeram presidente se eu assim o fizesse. Eu tenho a minha vida partidária, tenho uma longa história sempre no mesmo grupo político, né, e sempre vou respeitar isso na minha atividade política, mas como presidente eu vou presidir a Assembleia, sempre respeitando as diferenças que existem, respeitando os diversos partidos que compõem a Assembleia Legislativa, separando da vida partidária. O prefeito João Rodrigues é um quadro extraordinário, um político experimentado, com muita experiência. Ele é prefeito de Chapecó pela 4ª vez, é um gestor exemplar, tem todo o direito de ser candidato ao governo de Santa Catarina, e isso se constrói partidariamente. O presidente da Assembleia vai presidir a Assembleia. E com relação a também inevitável situação do governador, que é pleitear a reeleição, algo legítimo, inclusive. Como será o seu posicionamento por isso? Eu acho que as eleições não devem ser antecipadas. Isso não ajuda o Estado. Os candidatos têm todo o direito e legitimidade para fazer as suas ações no sentido de buscar a sua candidatura.
de preferência que oferecendo propostas para a sociedade. Mas isso compete aos candidatos. Eu acho que os demais agentes que não são candidatos à eleição majoritária, cabe esperar o momento certo da eleição, para daí sim, no momento da eleição, participar da eleição. Caso contrário, nós vamos estar atrapalhando se anteciparmos coletivamente o andamento das eleições, que só se darão em outubro de 2026. Vai daí um tempo muito grande, e em política, 1 ano e tanto é uma eternidade. Sim. Mas até lá, tem algumas conversas que interessam no âmbito partidário. Por exemplo, PSD, PSDB, que pode haver uma fusão ou até a criação de uma federação ou incorporação. Também o MDB começa a conversar neste mesmo sentido. Pode surgir um grande partido de centro-direita no Brasil a partir destas conversas? Eu não acredito. Eu acho que com o final das coligações para as eleições proporcionais, os partidos vão diminuir. Nós teremos muito breve menos de 10 partidos, hoje temos mais de 30. O que é salutar para a democracia, a diminuição de partidos políticos. Mas não acredito que surja em pouco tempo um grande partido de centro. Eu acho que o centro na próxima eleição vai acabar prevalecendo, né? Mas não acredito que seja através de um grande partido de centro. Vai ser através de composições que venham a ser feitas por aqueles que pensam parecido e que imaginam que o caminho do centro é o caminho melhor para o Brasil. Eu penso assim. Sim. O senhor tem acompanhado aí, dá uma divisão no seu partido, PSD, onde um grupo defende estar com Jorginho Melo, o outro com João Rodrigues ou outra candidatura que represente o PSD. Isso será motivo de cisânia no partido? Algum tipo de ruptura? Ou aquela coisa da fratura exposta que não se resolve até 2026? O João Rodrigues está muito perto da unanimidade no partido. Ele é um líder, é o nosso maior líder eleitoral, né? Então eu não vejo nenhuma dissidência, né? E é compreensível que há tanto tempo antes da eleição nós tenhamos posicionamentos e aproximações diferentes daquelas que vão acontecer lá na época das convenções e da eleição. Esse é um assunto que hoje não preocupa o PSD. O senhor tem um relacionamento muito bom, relacionamento não só político, mas pessoal, com o deputado Mauro de Nadal, do MDB, a quem o senhor apoiou por 2 vezes para estar nesse cargo, presidente da Assembleia. Isso significa que é um meio caminho andado, uma porta aberta para o PSD conversar com o MDB? Não, essa relação se encerra quando a gente sai do tapete vermelho na Assembleia. A nossa relação é a relação de Assembleia. O meu partido é presidido pelo Heron, é ele que cuida das coisas partidárias. O Mauro é do MDB e a nossa amizade é uma amizade pessoal. Eu tenho um respeito muito grande pelo deputado Mauro, eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira, mas a decisão dos partidos não compete nem a mim nem ao Mauro, que não é o presidente estadual do MDB. Quando a gente viu o resultado das urnas lá em 2018, se disse assim, a Assembleia vai se transformar num campo de batalha, porque está entrando um grupo novo de deputados, bastante ativo nas ações, principalmente ideológicas. Não se viu isso. Qual foi o momento em que a Assembleia determinou que conflitos ideológicos, partidários, ficam fora da construção de projetos? Eu acho que a palavra-chave para essa convivência harmônica na Assembleia é respeito, né? Muito embora pensando muito diferente, né? Os grupos que existem hoje, que compõem a Assembleia Legislativa, eles se respeitam. Cada um defende as suas posições, mas mantendo, acima de tudo, uma relação respeitosa para o bem do parlamento e, por via de consequência, para o bem da sociedade catarinense. Eu acho que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem dado, ao longo da história, exemplo de comportamento, de maturidade, de contribuição para o Estado de Santa Catarina. E é assim que a gente pretende continuar. Rapidamente, presidente, para a gente encerrar. Projeto para 2026 é Júlio Garcia na Câmara Federal, é isso? Eu já tomei a decisão de que não disputarei a eleição de deputado estadual.
O meu projeto hoje é ser candidato a deputado federal, mas isso não depende só de mim, depende do partido e lá na frente a gente vai decidir. Eu agora preciso ter tempo suficiente para presidir a Assembleia e quero fazê-lo da melhor maneira possível, repetir, se possível, o êxito das administrações anteriores e dar a minha contribuição com a experiência que adquiri ao longo do tempo para, de alguma forma, ainda que seja modesta e pequena, contribuir para a construção de uma Santa Catarina ainda melhor. Deputado Júlio Garcia, muito obrigado pela sua presença, sucesso na sua atividade profissional, na sua atividade também pessoal, e que a gente se encontre mais vezes aqui nesse espaço. Grande abraço. Com certeza, um abraço, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. E a gente volta na semana que vem com o Ponto e Contraponto. Um grande abraço e até lá.